muitas vezes as pessoas tomam mesmo uma fala como brincadeira, como piada, sem consequência, porque se isso está para todos, né? Se fomos educados, somos criados nessa cultura do racismo, negando que haja racismo, negando que haja diferenças de oportunidade entre brancos e negros, então é como se a gente também não tivesse nada a ver com isso, né? Uhum. Com as consequências do próprio racismo. Mas tem uma questão que, se você não tem escolha ao ser criado nessa cultura, você tem escolha ao se dar conta de uma posição racista que você tem. Sim. Né? Você falou disso também ao longo da sua pesquisa, como você foi se deparando também com isso. E como é que fica isso do lado do profissional? Eu lembro também que a Sandra, num outro momento, falou sobre algo no sentido, né, de que não basta, é por isso que muitas pessoas falam, né, que não basta combater o racismo, mas tem que ter atitudes antirracistas, os profissionais, algo nesse sentido. Né? Como é que você vê, então, a pessoa em termos da sua própria vida, no seu dia a dia, e em termos de uma atuação profissional? Como é que essa implicação, esse engajamento numa posição que precisa ser mesmo de enfrentamento das diferenças raciais? Sim. Então, acho que vale a pena retomar, né? Falei rapidamente sobre o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural, né? De um modo geral e um pouco didático, a gente poderia dividir o racismo em três, né? Esse racismo que está na esfera individual, que é esse que é mais fácil da gente perceber, e, né? Uma pessoa que xinga a outra, uma pessoa que impede dela entrar em determinado lugar. Esses xingamentos que a gente tem ganhado notoriedade, por exemplo, nos jogos de futebol, né? Então, alguém chama um jogador de macaco, joga uma banana. Isso seria um racismo que está na esfera individual. Tem um racismo estrutural, e esse é mais difícil da gente perceber, porque ele vai atravessar todas as relações pessoais, sociais, nos seus padrões de normalidade. Assim, a gente não precisa fazer nada para esse racismo estrutural estar acontecendo. E temos o racismo institucional, que ele vai se reproduzir nas instituições, vai se reproduzir dentro de uma grande empresa, por exemplo, onde o chefe é sempre branco, né? Pode se reproduzir esse institucional dentro de uma escola, dentro de qualquer instituição. O racismo na esfera individual, ele é crime, né? Então, se alguém comete um ato racista, essa pessoa vai responder criminalmente. Ainda que tenham séries de falhas aí nesse percurso, mas que não vem ao caso agora. O racismo estrutural, não, ele é sutil. Ele está aí, como eu disse, nos nossos padrões de normalidade. Ele está presente, por exemplo, numa novela que passa num horário nobre e que a maioria da população assiste, onde os negros aparecem só como empregados. Tá aí. Esse racismo, o estrutural sobretudo, é preciso que a gente tenha uma postura ativa, né? Então não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. E a gente vai se dando conta disso à medida que estuda. Eu fui me dando conta disso e percebendo a importância da gente desconstruir. Retomando a fala que eu fiz há pouco tempo na Secretaria Municipal de Educação, como que os profissionais de educação, por exemplo, eles podem combater esse racismo? Vale lembrar que a gente tem uma lei, por exemplo, que diz da importância de trazer a cultura afro-indígena para dentro da escola. Então, uma forma da gente combater esse racismo estrutural, por exemplo, implementando essa lei. Outra forma, pensando no universo das escolas aí, só para dar um exemplo, os cartazes que a gente coloca na parede para identificar, por exemplo, banheiro de menino e menina, aparecem crianças negras ou só crianças brancas? As histórias que eu conto, né, para quem é professor, que vocês contam para os alunos, os personagens são negros, como eles são retratados?
E aí pensando na vida, né? Eu tenho que presentear uma criança, uma menina, um menino, vou lá dar uma bonequinha, um bonequinho, porque só bonecos brancos, né? É muito difícil a gente encontrar bonecas negras. Hoje, no Brasil, a gente já consegue, né? Comparado a 5 anos atrás, nós já temos, né? Então, são uma série de atitudes que a gente pode ter, que a gente vai desconstruindo esse racismo, que é uma desconstrução que primeiro precisa começar em nós, né? População branca precisa se olhar e perceber o que eu tenho, aonde isso respinga em mim e como eu posso ir desconstruindo isso no meu dia a dia. Você ao longo da sua pesquisa, você também se refere à clínica do testemunho. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, o que é essa clínica, como é que você aborda ela na sua pesquisa? Sim. Então, essa parte que fala sobre a clínica, né, eu acho que diria que é assim, onde eu mais ganhei nessa pesquisa, né? A gente ganha alguma coisa, a gente vai fazer uma pesquisa e tem um ganho. O meu livro está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo eu vou falar do racismo de um modo geral, partindo da sociologia, né, da antropologia. Faço uma leitura da psicanálise sobre isso. No segundo capítulo eu vou falar do impacto do racismo, né, na subjetividade da população negra. E no terceiro capítulo, que é um capítulo que inicialmente não estava previsto na minha pesquisa de doutorado, que eu acho que fica a minha maior contribuição, ou pelo menos é assim que eu sinto. É quando eu penso assim, e a psicanálise diante disso, né? O que a gente tem feito? E o que a gente pode e deve fazer? E aí eu vou partindo de alguns elementos para falar sobre isso. Um dos elementos, antes de falar da clínica do testemunho, é para falar do PsySafe. Essa expressão PsySafe, safe vem de seguro em inglês, é uma expressão que ganha força na Europa. E como que nasce isso? É uma população que começa a buscar profissionais de psicologia com determinadas características. Então, começou a perceber que na França, nos jornais impressos, ao lado de anúncios de colóquio, de psicanálise, viam pessoas procurando analistas com determinadas características. Por exemplo, uma mulher lésbica procurava uma psicanalista que também fosse lésbica. E aí os psicanalistas começam a tentar entender que fenômeno é esse, o que é isso que está acontecendo. E chegam então a algumas observações que tinha uma camada da população, né, uma parcela da população em geral, uma parcela que é marginalizada socialmente, como os LGBT+, as pessoas transexuais, que diziam que estavam sofrendo também preconceito uma reprodução do preconceito quando procuravam um analista. E, então, o meio que eles encontraram para não passar por essa reprodução de preconceitos foi procurando um analista que, segundo eles, tivesse a mesma característica, então assim não reproduziria esses preconceitos. Essa é uma questão que, então, aqui no Brasil a gente começa a perceber um movimento um pouco parecido com relação à população negra. Então, a gente já sabe a existência de lista de profissionais de psicologia, de psicanalistas negros. E essas listas são divulgadas principalmente entre os ativistas e militantes negros, para que a população negra possa buscar um profissional que não vá reproduzir o racismo. Acho que essa é uma questão polêmica, eu não avanço, né, nela tudo que precisa ser avançado dentro do livro, mas eu pego essa questão para a gente pensar aí como um sintoma, né? Se tem uma população, uma parcela da população dizendo que ela está sofrendo preconceito ou que ela não está sendo escutada e ela precisa
buscar profissionais que, no seu ponto de vista, vai garantir aí uma escuta mais apurada e vai garantir que não sofra novos preconceitos, eu acho que a psicanálise precisa se rever, né? Acho que a psicanálise e os profissionais, os psicanalistas precisam pensar o que eu tenho a ver com isso. Antes mesmo de perguntar o que se passa nessa clínica do PsiSafe do ponto de vista da transferência, da neutralidade, da identificação. Antes de fazer esse trabalho, que é um segundo trabalho, acho que a gente precisa se perguntar o que eu tenho a ver com isso. E por que eu dei essa volta para cair na clínica do testemunho? Porque os meus estudos, né, sobre uma clínica que pudesse dar conta do que eu, em algum momento, estou chamando de um certo trauma social, que são os efeitos da discriminação racial, os meus estudos me levaram até a clínica do testemunho. E é justo uma clínica que tenta fugir disso que essas pessoas que estão procurando o PsiSafe passaram, né? É uma clínica que tenta fugir desse novo traumatismo na análise. O que é a clínica do testemunho? Primeiro, a clínica do testemunho, ela tem uma ligação com a literatura do testemunho. O que é a literatura do testemunho? Foi todo o material que foi produzido a partir da experiência das pessoas que sobreviveram aos campos de concentração. E na Europa, durante um tempo, essas pessoas que sobreviveram ao campo de concentração não levaram essa experiência para análise, né? Demorou um tempo até que isso começasse a aparecer nos consultórios. E a partir disso, nasce uma clínica que ficou, então, conhecida como Clínica do Testemunho. É uma clínica que hoje, né, o que ela tem de específico, assim? Ela vai trabalhar com as pessoas que passaram por um trauma social, por uma violência que é muito mais da ordem social do que individual. E essa clínica tem algumas coisas específicas que eu acho que poderiam nos ajudar a pensar numa clínica que conseguisse acolher melhor o sofrimento advindo da discriminação racial. Tem alguns pontos dessa clínica do testemunho que eu destaco. Primeiro, é o reconhecimento de que as balizas da neurose clássica freudiana não dão conta de trabalhar todo o sofrimento que determinada população traz ou determinado sujeito traz. Segundo, é um cuidado redobrado com o recurso da interpretação freudiana. E o terceiro ponto é uma coragem de você tentar articular aí a história individual do sujeito com uma história coletiva. Tem uma autora que eu trago também aqui no livro, que ela vai falar que o psicanalista ele precisa enxergar ou escutar na história singular de cada sujeito o que da história com H maiúsculo atravessa. Então, se a gente pensa, né, num determinado, já que a gente está falando, né, da questão racial, se a gente pensa, se eu hoje recebo um sujeito negro no meu consultório, eu tenho que estar atento a essa história com H maiúsculo, essa história de uma população que foi escravizada e que após o fim da escravidão não foi indenizado, que continuou sendo marginalizado, que ainda sofre os efeitos desses mitos racializantes, né? O que dessa história com H maior está atravessando, e aí é óbvio que é de modo singular, esse sujeito que está ali falando para mim das suas dores, do seu sofrimento. Eu não posso negligenciar isso, porque se eu negligencio isso, eu estou trazendo mais prejuízos do que benefício para esse sujeito. Nesse ponto do individual, né, versus coletivo, penso aqui quantas vezes também se escuta, já ouvi isso algumas vezes, que se uma criança que sofreu algum tipo de preconceito, alguém, até uma outra criança
chama, né, faz, dá algum apelido, diz que o cabelo é ruim, coisas do tipo, muitas vezes a intervenção que um adulto tem deixa isso para lá, como se aquela criança que sofreu, né, que se sentiu ofendida diante daquele apelido, né, aquilo que causa sofrimento, como se ela fosse dela, né, ela que não deveria, né, levar em conta, ela não deveria se afetar por um dizer do outro. Então, como se muitas vezes o racismo é tratado como algo individual, né, algo ali que bobagem você ligar para isso, bobagem, não tem nada a ver, deixa isso para lá. Então, como isso que é silenciado causa também prejuízos. Eu não sei se é nessa vertente que você fala também até de uma leitura do Ferenczi. Exatamente, Andréia. Exatamente, assim, Ferenczi, então, né, a gente está falando para um público que espero que não seja só de psicanalista, mas de psicanalista também. Ferenczi é um psicanalista contemporâneo de Freud, e ele ficou muito conhecido por tratar dos casos difíceis, né? Diz aí os bastidores da psicanálise que quando o caso era muito difícil, o Freud mandava para ele. E o Ferenczi, ele foge um pouco, então, ele vai para além de trabalhar as neuroses clássicas. O Freud trabalhou muito mais as neuroses clássicas. E o Ferenczi desenvolve uma teoria para pensar o trauma. E ele então conta uma história para explicar o que ele entende pelo trauma. Ele parte da cena de um abuso sexual. Então teria nessa cena uma criança que sofre um abuso sexual de um adulto que ela confiava, de um adulto que era próximo. E após sofrer esse abuso sexual, essa criança vai contar para um outro adulto, né, para um terceiro, a violência que sofreu. E aí esse terceiro vai dizer para a criança, não foi bem assim, você entendeu mal, não foi isso que aconteceu. E aí o Ferenczi diz que o traumático não é necessariamente o abuso, mas o traumático é você ter as suas percepções desmentidas. Né? Alguém que você confiava diz que o que você sentiu, o que você percebeu não é bem assim. Isso gera uma série de efeitos, que não vem o caso aqui falar. Mas qual é o link que eu faço aí, né? Quando você diz para uma criança ou para um adulto mesmo que sofreu uma discriminação ou viu algo violento da ordem racial que diz sobre ele, né, sobre o seu corpo, sobre o que a gente tem de mais próprio, de mais singular, e você diz, deixa pra lá, não é isso, não se importe com isso, você tá provocando desmentido, né? Você tá quase que falando pra criança, não foi bem isso. Quando às vezes a gente não fala, né? Não foi bem isso. E isso é o traumático, né? Você não ter um lugar para você falar sobre isso, você poder dizer sobre o que você sentiu. E aí tem duas intervenções que cabem, né? Eu acho que tem uma intervenção que tem que ser feita com aquele que sofreu a violência e com aquele que praticou, né? E o que a gente faz, na maioria das vezes, e aí eu falo a gente pensando, por exemplo, nos profissionais da educação, né? Muitas coisas já melhoraram, mas tem coisas que a gente ainda precisa caminhar. O que se faz, na maioria das vezes, não problematiza nem com quem sofreu, nem quem praticou. Vamos deixar isso pra lá, né? Deixa isso pra lá, não vamos falar disso, né? E isso tem um efeito muito, muito ruim, muito devastador, sobretudo com aquele que sofreu a violência, né? E corre esse risco que você falou, né, Andréia, da pessoa, a criança, achar que o problema está nela, né? Que de fato tem um problema que está em mim. O problema é o meu nariz, é o meu cabelo, é a minha cor. E você introjetar essa violência, né? Enquanto uma intervenção nessa direção, né? Na verdade, o não falar, como se o não falar sobre a questão, você queria apagar isso, você queria abafar e uma situação em que você presencia mesmo uma situação nitidamente racista, o não falar pudesse
simplesmente dar conta, né? Resolver. Não falando pudesse resolver, deixar para lá. O quanto, né, muitas pessoas acham que silenciar, né, ou ao contrário, falar pode despertar a questão. Sim. Então deixa isso quieto, porque se falar aí que você pode trazer à tona algo que ninguém gosta de falar, né? Ninguém gosta de... Porque falar disso exige um posicionamento, exige uma ação. Sim. E mais uma vez a gente cai, né, nas características do racismo no Brasil, né? Sim. Que é o silenciamento. Então a gente não fala sobre isso, né? Melhor não falar sobre isso. Vamos deixar isso para lá, vamos fingir que isso não aconteceu, não foi bem isso, foi mal entendido. E o quanto isso produz efeitos muito ruins. E você, no livro, né, ao longo da sua pesquisa, que, né, resultou na publicação desse livro, traz uma questão que é muito séria. Né? Você problematiza no campo, né, da psicanálise, entre os psicanalistas, uma situação que eu considero, sim, muito grave. Esse movimento, quando você fala desse movimento do Safe, que aqui no Brasil seria a psicologia preta? Tem essa correspondência? Ou são coisas diferentes? Eu não me sinto segura, porque eu não me aprofundei, né, em tudo que envolve a psicologia preta. Eu não diria que é simplesmente o termo psicologia preta, porque o que eu faço correspondência ao PsiSafe seriam as listas com psicólogos negros e de pessoas negras buscando atendimento com psicólogos negros, né? Essas listas, porque eu acho que psicologia preta é algo maior do que isso. Mas, assim, o quanto é grave, né? Imagina, né, um grupo de pessoas negras que estão aí, ao ter esse movimento, né, o que elas estão fazendo é denunciando que nem em relação ao seu sofrimento elas estão sendo escutadas. Isso. Isso, né, isso é grave, isso é algo que precisa mesmo chamar a atenção, isso coloca uma questão para quem está do outro lado, né, na posição de psicanalista, seja na posição de psicólogo, né, o porquê que se está negligenciando algo que é do sofrimento do outro. Sim. E o outro que está pedindo para falar e para ser escutado. Sim. Nas pesquisas que eu fiz, né, tem algo que vai confirmando isso, né? Assim, primeiro, o primeiro impacto, eu começo a pesquisar algo sobre a psicologia falando sobre as questões raciais, psicologia clínica, e é muito difícil de encontrar. Lembrando que essa pesquisa eu comecei há quase 6 anos atrás, né? 6 anos atrás. Então, hoje a gente já tem algumas publicações, mas há 6 anos atrás elas eram ainda muito mais raras. Então, isso... eu começo pesquisando na psicanálise, eu vejo que tem muito pouco da psicanálise, eu vou ampliando, né? E mesmo assim fica com pouco. A psicanálise, então, tinha, sei lá, podia contar no dedo publicações. O que eu encontrava de publicações da psicanálise pensando o racismo? Era pensando só o sujeito racista. Então, tinha uma explicação, e é aquela explicação clássica que cai no campo do narcisismo das pequenas diferenças, enfim. Tinha isso. Mas, pensando do lado do branco. Isso. Agora, para pensar como acolher os efeitos subjetivos disso na clínica, foram pouquíssimas, né, pesquisas e trabalhos e publicações que eu encontrei. E aí, eu acho que isso mostra já pra gente, né? Se não tem, não estão escutando, não estão vendo que isso é um problema, não produziram. Então, hoje, quando eu vejo essas listas, e alguns profissionais, diante dessas listas, começam a falar: isso é um absurdo, não importa a cor do psicanalista, não importa, o que importa é que vai escutar. E eu acho que antes da gente emitir esse tipo de opinião, a gente tem que pensar por que esse absurdo, se é que é um absurdo, não estou aqui dizendo que é, por que é que isso ocorreu? E eu não tenho dúvida, a partir das minhas pesquisas, né, de 6 anos de pesquisa, que isso ocorreu porque teve uma negligência, porque
e aí eu me coloco, né? Nós, psicanalistas, sobretudo brancos, negligenciamos esse sofrimento da população negra, né? Não falamos sobre isso, não produzimos sobre isso. Roussillon, que é um psicanalista que eu gosto muito, ele diz que determinadas técnicas, elas permitem que determinados materiais apareçam ou não, né? Que tem algo aí que é da postura do profissional que vai permitir que algo apareça ou não. E aí, nessas pesquisas que eu fui fazendo e escutando relatos de ativistas, de militantes, de pessoas que eu fui conversando, a gente realmente escuta, assim, coisas muito tristes, que eu tenho vergonha enquanto psicanalistas, que eu me pergunto como é que isso se passou, né? De relatos de pessoas dizendo, tem até um relato que eu acho que está no livro, né, de uma professora universitária que ela narra, e aí eu não sei se era um psicanalista ou não, mas também acho que nesse ponto não importa, que ela vai até um profissional de psicologia e o profissional diz algo, racismo não existe, isso é coisa da sua cabeça, né? E quanto que isso gera, e ela chega a dizer, e aí eu comecei realmente a acreditar em um determinado momento que era coisa da minha cabeça, né? O quanto que isso tem um efeito devastador, né? É preciso que a gente, enquanto psicanalista e enquanto psicólogo também, você não é psicanalista, mas é psicólogo, nós temos uma resolução que fala que é dever dos psicólogos combater o racismo. E para combater o racismo, a gente precisa primeiro saber o que é. Ninguém combate alguma coisa que não sabe o que é, né? Para eu lutar contra alguma coisa, eu tenho que saber contra o que eu estou lutando. E aí, Andréia, acho que essas listas surgem por isso, porque a gente deixou lacunas, a gente deixou furos muito grandes. E eu acho que é a hora da gente tentar corrigir essas lacunas, tentar corrigir esses furos, né? Eu acredito até que, assim, movimentos como esses, né, em busca de profissionais que tenham aí algumas características, né, profissionais com os quais a pessoa se identifique, né, nem que seja inicialmente pela imagem, pela aparência, porque isso tem, né, isso tem efeito. Eu acredito que isso já seja isso diz de uma mudança, né? Isso diz de algo assim, para mim é um grito, né? Tá se pedindo ali para ser escutado. Você percebe mudanças, assim, que outras mudanças você pode sinalizar, apontar para a gente em termos desses movimentos mesmo, dessa população, de como ela, até no campo, né, da educação, entre as crianças ou adolescentes, como é que essas questões raciais estão hoje? Eu acho a sua pergunta muito boa, até porque ela me permite falar de algo que não aparece no livro, né? Assim, quando a gente começa uma pesquisa, tem uma hora que a gente tem um prazo e tem que entregar e tem que defender, mas não quer dizer que a pesquisa acabou dentro da gente, não quer dizer que a gente encerrou o assunto ou esgotou, né? Tem algo que eu deixo registrado no livro, que eu queria falar, assim, esse livro ele não esgota o assunto, né? Ele introduz, mas tem muito ainda para a gente produzir, pensar, repensar a respeito. E algo que não aparece nele é justamente que talvez a gente tenha já mudanças, né, do ponto de vista subjetivo da população negra. Um livro que eu trouxe aqui, falei no início do vídeo, né, que é Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, a tese principal do livro da Neuza, e esse livro foi escrito há 30 anos atrás, é de que a população negra, por estar dentro de uma sociedade racista, por sofrer ataques à sua imagem, ao seu corpo, às suas características, ela acaba desejando não ser negra, né? E ela deixa isso claro, e eu, quando
trago isso no livro, eu tento marcar bem que isso não é algo inerente à natureza da população negra, se é que existe uma natureza nesse sentido, mas que isso é um efeito e um dos efeitos mais devastadores do racismo, né? Você negar a sua própria cor, negar as suas próprias características. E hoje eu vejo algumas mudanças, e vejo mudanças assim, muito mais de um modo empírico, porque eu não tenho isso, não é uma pesquisa de fato, ali com aquele rigor de pesquisa, mas tem algo que eu vejo já, por exemplo, nas escolas que eu frequento. Eu vejo os meninos e as meninas negras com orgulho, né? Sabendo da sua história. Eu vejo isso nos cabelos, né? Então, as meninas não tem mais essa ditadura de ter que alisar o cabelo, né? Elas têm orgulho, os cabelos estão naturais, estão aí cacheados, blacks. Então eu vejo alguma mudança que vai que passa pela estética, e vejo movimentos potentes, né? Assim, como, por exemplo, os movimentos que têm uma relação direta com a arte, com a cultura. Slams, batalhas, né, de slam, eu vejo isso no hip hop, os meninos no rap falando sobre isso e falando de um outro lugar, né, descolando aí o negro só do sofrimento, o negro só a população que foi escravizada, mas extraindo potência disso. Então eu vejo alguns movimentos. Do ponto de vista acadêmico, também vejo movimentos, né? Com a questão das cotas raciais, a população negra teve acesso à universidade. E a partir do momento que eles tiveram acesso, eles não ficaram ali de forma passiva. Então, vou só receber tudo que vocês têm para me dar. Eles chegaram com o seu saber também, chegaram questionando. Então, eu vejo alunos, né, organizados. A gente vê grupos de atuação de alunos negros dentro de várias universidades de uma forma muito bacana, construindo junto. Esses dias eu conversei com uma professora e ela é branca, né, assim como eu, e a gente estava um pouco contando do percurso que cada uma fez para perceber a importância de estudar esse tema, né, já que a princípio não, né? A gente nunca sofreu a discriminação racial a partir da própria pele, né? Então, como é que a gente percebeu a importância disso? E ela diz que ela começou a perceber isso a partir de aulas, que os alunos começaram a questionar e começaram a falar, mas professora, você só traz autores brancos e os autores negros, né? E quanto isso fez com que ela olhasse para suas práticas e repensasse aí, né? Então a gente vê como isso está em transformação, né? E eu aposto nessa transformação, acho que é isso que eu busco, isso que eu desejo, né? Isso que eu acho que eu tento também provocar um pouco.